18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, agora são 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7, 18 horas no ar. Eu, você e ela, Karime Leão. Fala, Carlão, boa noite. Karime, muito boa noite pra você sintonizado aqui com a gente em 100,7. Já começamos agradecendo a sua companhia, a sua audiência. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Legal, e sempre contando com a sua participação aqui no programa, querido ouvinte. Participe conosco até as 7 da noite. Nós estamos aqui à sua disposição. O nosso WhatsApp é o 994887592. Esse é o convite para você participar com a gente do programa. A gente quer saber a sua opinião a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas. Você concorda? Não concorda? Então, manda seu áudio pra gente. Vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda sua mensagem de texto. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no @18horasnews. Anote aí, 994887592 e participe. Mix. Dando agora um giro no trânsito em Manaus, hein, Karime? Vamos lá, vamos falar com o repórter André Meirelles, saber por onde ele anda e como é que está a volta para casa agora em Manaus, 6 horas e 2 minutos. Boa noite, André. Trânsito. Muito boa noite, Karime, Carlão, boa noite você que nos acompanha aqui ao vivo na 100.7. A gente está no ponto aqui que fica entre a Avenida Djalma Batista, também Darcy Vargas, e por aqui na Avenida Djalma Batista, no sentido centro-bairro, tem aí um congestionamento quilométrico, Karime. Segue congestionado, muitos veículos na via e deslocamento lento. Outro ponto crítico aqui é a Avenida Darcy Vargas, no sentido bairro centro, uma forte retenção se forma, com trânsito pesado também e muita lentidão, né? Então, aí tem que ter paciência nesse trânsito. Para você que vai trafegar, vai ter que passar por uma dessas duas vias, tanto a Avenida Djalma Batista, no sentido centro-bairro, quanto também a Darcy Vargas. Se você não tem outra opção, não tem outra rota de fuga e tem que passar por essas vias aqui, vai ter que enfrentar esse trânsito quilométrico que acontece nesse momento em quase toda a extensão aqui da Avenida Djalma Batista, no sentido centro-bairro. Obrigada, André Meirelles. Daqui a pouco a gente volta a se falar. 6:03, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E agora nós vamos conferir os destaques do programa 18 horas de hoje. Justiça manda governos estadual, municipal e federal acolher parentes das vítimas da crise de oxigênio em Manaus. Ação de criminosos causa pânico hoje de tarde no Amazonas Shopping. Manaus amanhece debaixo de forte neblina e causa tumulto no trânsito nesta sexta-feira. Dia de Santo Antônio, vamos acompanhar as comemorações do Santo Católico, repletas de simpatias e tradições. Legal, 6:03, você no melhor mix do Brasil. Vamos juntos agora até as 7 da noite aqui no melhor mix, hein? Sempre com a sua companhia. Nós contamos com ela, hein? Vamos juntos até às 7, sexta-feira, 13 de junho de 2025, no ar para você mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Olha só, em um assalto no Amazonas Shopping, na joalheria Didom. Causou aí susto e confusão hoje à tarde. 3 criminosos armados entraram na joalheria e renderam 2 vendedoras em Karime. Foi mais um caso da ação audaciosa dos criminosos que parecem contar aí com uma falha na segurança pública do estado. Vamos voltar a falar ao vivo com o repórter André Meirelles. Ele está lá no Amazonas Shopping, esteve mais cedo e acompanhou esse caso. Traz pra gente agora as atualizações. Boa noite mais uma vez, André. Então, algum criminoso foi preso, André? Muito boa noite mais uma vez, Karime, Carlão, boa noite você que nos acompanha aqui na 100.7. Olha, até o momento não temos essa informação de se alguém foi preso ou não. O que a gente sabe até o momento é que a polícia militar havia sido acionada ali pro local depois que aconteceu toda essa situação, esse crime aí que a gente está falando desses 3 homens que armados assaltaram a joalheria de Dona no Amazonas Shopping. Tudo isso aconteceu na tarde de hoje por volta de 2 horas, né? E os assaltantes, eles chegaram ali no local, passaram por clientes, entraram na loja, anunciaram roubo, inclusive quase chegam a quebrar as vitrines ali do local, colocando assim que eles quase fizeram a limpa ali no local, colocaram todas as joias nas mochilas e fugiram sem ser identificados, localizados até o momento. Essas informações que a gente recebeu agora, Karime, Carlão. Duas vendedoras, elas foram rendidas ali durante a ação, passaram mal, e as informações que a gente também recebeu
percebeu que os criminosos, eles fugiram ali, uma motocicleta, também a suspeita de um carro ter participado dessa ação aí. E o tenente, na verdade, da Polícia Militar, Irapuan Figueiredo, ele falou aí que ninguém foi baleado, não houve também disparos, não houve troca de tiros, e a gente vai agora conferir a fala dele. Por volta das 14 horas, mais ou menos, né, saiu na nossa rede de rádio que 3 elementos, né, entraram no Amazonas Shopping, né, no endereço aqui referido, né, que o senhor já conhece, e assaltaram, roubaram, né, a loja de Dona. E lá eles renderam as duas vendedoras, né, e nos modus operandi dele, né, agindo com agressividade, com palavras de baixo calão, eles lograram o êxito, né, de levar joias que ainda não foram pulsadas o valor. Chegamos aqui, fizemos o cerco, porém eles já tinham evadido do local, né, então tinha um carro que trouxeram eles e posteriormente uma moto que evadiram-se. E a administração está um pouco irredutível, mas falaram que não teve tiro, não teve nenhuma troca de tiro. Porém, eu acho que os estilhaços daqueles aquários, né, que ficam lá, as joias, né, dá esse certo timbre, né, esse tom que pode ser tiro, mas na verdade a gente não viu nenhuma cápsula, né, deflagrada, nenhum projétil, né, pérfuro nas paredes da loja. 18 horas. Tá, então, a gente conferiu a fala do tenente, né, Irapuan Figueiredo, que estava falando agora com a gente aí sobre como aconteceu toda essa ocorrência. Agora esse caso vai ser investigado pela delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações, né, e a polícia também, até o momento, não informou o valor desse prejuízo. Em nota, o Amazonas Shopping confirmou a ocorrência e disse que o funcionamento segue normal, que vai colaborar aí com as investigações. A gente continua acompanhando aqui. Qualquer momento a gente volta com mais atualizações, porque nesse momento, Carim e Carlão, a gente também está apurando uma situação sobre esse roubo que aconteceu no Amazonas Shopping. Se a gente confirmar tudo, a gente traz as informações. Tá ótimo. Muito obrigada pela apuração, pela atualização, André Meirelles. Agora 6h07. 18 horas. Olha, vamos seguir agora com uma decisão importante, hein, da Justiça, que mandou os governos estadual, municipal e federal acolherem parentes das vítimas da crise de oxigênio aqui em Manaus. Nós falamos, inclusive, no início desse mês sobre a situação das famílias das vítimas da crise de oxigênio no Amazonas durante a pandemia de Covid-19 em janeiro de 2021. Essas famílias agora aguardam há quase um ano uma decisão da Justiça. Elas aguardavam há quase um ano essa decisão, não é, Carlão? Nós acompanhamos aqui no 18 horas a luta desesperada dessas famílias para comprar o oxigênio que o governo do Amazonas deixou faltar para os pacientes internados nas unidades de responsabilidade do Estado. Uma corrida pela vida que, infelizmente, nem todos sobreviveram. Cerca de 60 pessoas morreram sem ar, asfixiadas nos leitos dos hospitais do governo do Estado do Amazonas. Olha, lembrando que essas famílias entraram na Justiça, mas acontece que a ação de indenização das vítimas da crise de oxigênio estava parada há quase um ano. O Ministério Público Federal e a Defensoria Pública do Estado pediram 2,4 bilhões de indenização. E o repórter Kennethson Paes trouxe no início do mês essa história e traz essa atualização agora pra gente. Essa decisão dessa justiça, que parece que dessa vez vai, não é? Boa noite, Kennethson Paes. Então, mais um passo para que essas famílias tenham algum tipo de justiça, não é isso, Kennethson? Boa noite. Muito boa noite, Karime e Carlão, a todos os ouvintes daqui da Rádio Mix Manaus, que acompanham 18 horas, enfim. A gente falou muito sobre esse tempo de espera dessas famílias que perderam seus entes queridos na época da pandemia da Covid-19. Agora, 4 anos depois de muita repercussão aqui no 18 horas, da imprensa de modo geral, para poder cobrar o judiciário, dizer, olha, tá demorando muito esse processo, o que tá acontecendo? Será que não vai ter um resultado definitivo? O que tá acontecendo? E agora, 4 anos depois desse colapso na saúde do estado do Amazonas, a Justiça Federal, ela determinou que os 3 níveis de governo, tanto o governo federal
federal, o governo estadual e também a Prefeitura Municipal de Manaus, elas identifiquem todas as vítimas e familiares afetados pela crise da falta de oxigênio em 2021. A ordem é poder garantir o controle, garantir um apoio mais atento para essas famílias, mesmo 4 anos depois. Acolhimento, dignidade, para poder dar um pouquinho mais de dignidade para as pessoas que perderam seus entes queridos, marcado por dias de dor naquele período, né, Karime? A decisão é da juíza Marília Gurgel, lá da 9ª Vara, e foi publicada depois de um ano ali de silêncio, praticamente, que esse processo estava parado. Agora os governos, eles precisam informar o número exato de mortes, o número de transferências que foram realizadas naquele período, os danos também à saúde, principalmente as famílias também que foram afetadas. Mais do que apenas números, Karime, agora a justiça, ela quer obrigar esses 3 poderes a divulgarem os números reais de vítimas afetadas e também que essas vítimas e familiares, eles sejam ali atendidos através de um atendimento especializado, através de atendimento médico, psicológico, além disso também capacitação profissional, educacional. Isso também serve para aquelas pessoas que atuam na área da saúde. Elas também vão passar por mais capacitações, Karine. Ou seja, 4 anos depois, eles vão atender também, vão procurar atender a família dessas vítimas, porque provavelmente foram pais, mães que deixaram os filhos. Então, daí essa decisão quer abarcar ou quer se responsabilizar por esses filhos, não é? Para ter essa capacitação profissional e tudo mais. E na área da saúde também engloba os profissionais que trabalharam durante a pandemia. 4 anos depois, as pessoas estão realmente... Ninguém deve ter saído são, sem algum tipo de trauma, algum tipo de gatilho. As pessoas que trabalharam na frente, né? Ali na linha de frente, recebendo esses doentes, né? Da Covid durante a pandemia. Então, a ação também abrange esses profissionais da saúde. Com certeza, Karima. Agora o que chama a atenção é o prazo, gente. O prazo, ele é muito curto. A justiça, ela foi determinante, falou que o prazo é de 60 dias para poder apresentar um plano completo com essas ações que elas precisam ser realizadas ainda nesse segundo semestre, que já é daqui a pouco, né? Daqui a algumas semanas, tem poucos dias aí para todos os órgãos eles planejarem como isso vai acontecer, apresentarem esses números, e a gente sabe que isso daí chega até a ser um plano ideal, um perfeito, né? Um mundo perfeito, mas é muito difícil que isso aconteça em tão pouco tempo. Se demorou 4 anos para poder identificar, para poder ir atrás, quanto tempo vai demorar para executar essas ações? Então, no caso, elas ainda estão aguardando. Sim, com certeza, Carol, eles estão aguardando. Então, agora, em relação às indenizações, que são ali de 4 bilhões, aí que é dividido 1,6 bilhões por danos individuais, 2,4 bilhões em relação aos danos coletivos, isso daí ainda vai ser para um próximo momento, porque o processo, ele ainda continua. E as defesas, elas já estão trabalhando, né? Tanto da Prefeitura Municipal de Manaus, governo do Estado do Amazonas, governo federal. Em relação à Prefeitura Municipal de Manaus, a Prefeitura, ela foi muito bem falada, assim, em relação às atividades que ela exercia na área de atenção básica, que não houve falta de oxigênio, por exemplo, na Moura Tapajós, não houve falta de oxigênio nas unidades da Prefeitura de Manaus. Inclusive, a gente conseguiu a entrevista com o prefeito Davi Almeida de forma exclusiva. Ele falou pra gente a respeito sobre esse assunto. E ele disse que durante aquele período difícil, as unidades ela praticamente triplicaram. Vamos ouvir agora o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Com relação à saúde básica, que é a atribuição do município, quando eu assumi a prefeitura em 2021, janeiro de 21, Manaus tinha só 47% de sua área contemplada, né, que chama de cobertura de atenção primária. Hoje, passados mais 4 anos, um pouco mais de 4 anos, nós chegamos a 93% da área de toda a área de Manaus com cobertura de atenção primária. Nós praticamente dobramos, né, os serviços de atenção primária na cidade de Manaus. Foram 123 obras de construção, reforma e ampliação de unidades. Com isso, fizemos um concurso público e naquilo que é de competência da prefeitura, na atenção primária, nós temos feito a nossa parte, tanto é que temos reconhecimento do Ministério da Saúde, por 7 vezes ficamos à frente dos melhores serviços de atenção primária do Brasil, dentre as capitais. 18 horas.
Além da prefeitura, o governo do estado do Amazonas também alegou que aquele período foi de força maior, ele alegou isso daí, né? Disse que fez ali tudo que ele podia fazer durante aquele período. Já o governo federal, ele negou a omissão e também jogou a responsabilidade para os estados e municípios que tinham essa competência para fazer e que destinou verbas para poder realizar o que fosse necessário, mas eles acabaram falhando segundo a visão do governo federal. A verdade é que enquanto esses governos, eles se defendem ali, muitas famílias ainda lamentam, né? A perda de um ente querido, de um amigo, de alguém que era mais próximo, e agora é esperar para saber qual que vai ser o próximo passo da justiça, né? Para esperar quando que essas famílias finalmente vão ter esse tipo, né? Algum tipo de justiça que deve ser feita, sem dúvida alguma, além de abranger também os profissionais da saúde. Isso é muito interessante, bem-vindo mesmo que tardio. Se a justiça falasse em regularizar os pagamentos dos profissionais da saúde, com certeza eles já iriam comemorar bastante, e é algo que é essencial, ainda mais para quem tanto lutou na pandemia e ainda estava com salários atrasados durante a pandemia. Imagina, terminar dessa forma, tratado desse jeito. Antes heróis e agora tratados desse jeito. Muito obrigada pela apuração, Kennedson Paes, pelas informações. Agora, tratar o governo do estado, a responsabilidade dos hospitais que ficaram sem o oxigênio era do governo do estado do Amazonas, que sabia sim, foi alertado pelos pesquisadores, pelo Gesen Orellana, que aqui no 18 horas, eu volto a repetir que é sempre importante. Aqui no 18 horas, em dezembro de 2020, o pesquisador, o epidemiologista da Fiocruz, o Gesen Orellana, afirmou e alertou e disse ter enviado e-mails para o governo do estado do Amazonas alertando sobre essa segunda onda da Covid-19 e muito preocupado com o afrouxamento das medidas contra a pandemia, né? Aquele afrouxamento, abrindo bares e restaurantes em dezembro daquele ano, em dezembro de 2020. E ele alertou e falou que teríamos um janeiro negro de lutos pelo número alarmante de aumento de casos de Covid-19 aqui no Amazonas, e foi o que aconteceu. Outro ponto importante, não quis comprar mais oxigênio da empresa White Martins, que fornece para o estado do Amazonas. Esses e-mails da empresa alertando para que o governo do estado deveria pedir mais oxigênios, esses e-mails foram parar no Senado, na CPI da Covid, lá no Senado Federal. Enfim, o governo do estado do Amazonas sabia, temos prova de que sabia e não agiu porque não quis. 6h17, você no melhor Mix do Brasil, 18 horas no ar. 18 horas. Olha, um incêndio destruiu um ônibus que estava fazendo a rota de trabalhadores no Distrito Industrial na manhã desta sexta-feira, dia 13. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém saiu gravemente ferido. Você viu as imagens, Carlão? Sim. Gente, assustadoras, são impressionantes. Para você que nos acompanha pelo YouTube, pode conferir. O incêndio assustou os moradores da rua São Eusébio, na comunidade Monte Pascal, na zona norte da cidade. A motorista do veículo que está grávida, né? Passou mal e teve que ser levada às pressas para uma unidade hospitalar. Segundo informações preliminares, o incêndio começou com uma pane mecânica. Agora 6h18, você no melhor Mix do Brasil. Mix. Continue aí em 100,7, participe conosco do 18 horas em 994887592. 18 horas. Política. Vamos lá, Carlão, vamos falar de política agora com Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Boa noite, Nathalie. Então, o vereador Rosinaldo Bual disse que não existe briga no cenário político local. Foi a frase que ele falou, não existe. Imagina, né, Carlão? Bom, essa declaração corresponde à realidade na Câmara Municipal. Foi um discurso aí para unificar o grupo num evento com forte tom político. Nathalie, como é que foi isso? Conta pra gente, boa noite. Boa noite, Karine, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Você já viu político não brigar? Não existe, né? Não seria nem política se eles não estivessem brigando. Mas em uma semana, com tantas polêmicas, e o Kennedson Paes, eu acho que ele pode falar até com mais propriedade sobre esses assuntos. A semana foi quente, foi acalorada dentro da Câmara Municipal de Manaus. Foram discussões muito ativas, sejam da base aliada do prefeito ou não. E aí
Aí hoje o Boal foi lá e disse assim, não existe briga entre os políticos aqui da nossa capital. Vale a gente reforçar que ele disse isso durante um evento, né? Um evento ali da entrega da Lagoa do bairro da Compensa, na Zona Oeste de Manaus, na manhã dessa sexta-feira, onde tinham vários políticos ali presentes, entre eles o prefeito Davi Almeida. E aí, representando todos os parlamentares ali presentes, o Boal foi lá e destacou o clima entre o legislativo e o executivo, que é de parceria. Isso aí realmente a gente não pode contestar, até porque os vereadores aliados à base do prefeito Davi Almeida são maioria hoje dentro da Câmara Municipal de Manaus. Então ele foi lá, afirmou, não existe briga entre os políticos. Se tiver briga entre os políticos, é só para a população, só a população tem a perder. Por isso, ele tem evitado fazer qualquer tipo de atrito ali com seus demais colegas parlamentares. Ele, inclusive, Carlão, Karime e ouvintes, reafirmou o compromisso. Aí ele disse, vou me candidatar pela terceira vez. Né? Eu não venho como deputado, não tenho pretensão nenhuma de ser deputado estadual. A minha, eu quero ficar mesmo aqui na Câmara Municipal, porque eu amo fiscalizar a nossa capital, e é isso que eu quero fazer. Mas além do Boal, tinham outros. Isso ele fala, Nathalie, na mesma semana que não teve nenhum requerimento, que é justamente o documento que faz questionar, perguntar da prefeitura. Que faz ser válido o trabalho dele, exatamente, né? Não teve nenhum. É como se eu viesse pra cá e não trouxesse nenhum tipo de informação. Sim. E aí o vereador vai trabalhar e não autoriza, não assina nenhum requerimento. Eu prefiro nem opinar, né? Porque vai ficar complicado. Mas assim, além do Boal, estavam ali presentes na inauguração o Jander Lobato, o vereador Pai Amado, João Paulo Janjão, Dr. Eduardo Assis, Elan Alencar, Kennedy Marques, Marco Castilho, todos da base, né? Então, por isso, o clima realmente era de paz e amor. Base, né? Tá tudo certo. Ontem foi um dia romântico, inclusive, né? Olha, o vereador Capitão Carpê revelou detalhes de uma conversa entre Bolsonaro e a bancada amazonense lá em Brasília, capital federal, focada nas eleições 2026. É claro, hoje qualquer encontro, qualquer reunião, qualquer fala está focada em 2026 nas eleições. Agora, qual é o peso desse encontro e que articulação, qual foi o papo que rolou nesse encontro aí, nessa conversa entre Bolsonaro e a bancada amazonense? Então, Carlão, ainda é a mesma coisa de sempre, assim, não mudou muita coisa não, desde o que a gente já noticiou aqui no 18 horas, de que houve aquela reunião do próprio deputado federal, Capitão Alberto Neto, com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que indicaria tanto o Alberto Neto para o Senado. Aí também tem aquelas mesmas informações que o Coronel Rossi, o vereador Coronel Rossi, viria para deputado estadual, e aí para deputado federal, perdão, e o delegado Péricles permanecia para deputado estadual. E agora a única diferença que o Capitão Carpê trouxe pra gente agora é em relação a que ele também vai estar nas eleições de 2026. A gente até separou um trechinho a respeito exatamente sobre como ele se enxerga nesse jogo político para 2026. Vamos ouvi-lo. Eu sou líder do PL dentro da Câmara Municipal de Manaus e venho apoiando o presidente Bolsonaro desde a sua primeira eleição lá no ano de 2017 e 2018. Tivemos ali a sua bênção, o seu apoio para que a gente possa diretamente estar participando das eleições de 2026 e com certeza o meu nome estará dentro das urnas ali. 18 horas. Então já está sinalizando que vem para deputado estadual ou federal. Então é o que ele tem falado. Mas eu aposto estadual. A recomendação que o Bolsonaro fez para eles é para que eles fortaleçam a base de deputados aqui no estado do Amazonas. Então é possível sim que ele venha para deputado estadual, já se lançando aí nessa campanha, Carlão. É isso aí, Nathalie. A Câmara Municipal autorizou passagens e diárias para o vereador Alan Campelo visitar um hub de treinamento de dependentes químicos lá em São Paulo. Esse tipo de viagem traz resultados concretos para Manaus, se ele for copiar a ideia, a proposta do que é feito lá, ou tem um viés
mais político do que técnico nesse momento, Nathalie? Então, Karime, inclusive na semana passada a gente recebeu aqui no 18 horas o vereador Coronel Rosses, lá da bancada da bala. E aí eles têm um projeto de restaurar o centro de Manaus e um dos pontos principais desse projeto é realmente acabar com aquela Cracolândia ali naquela região da Praça dos Remédios, o Mercado Municipal Adolfo Lisboa. E o modelo, conforme a entrevista aqui com a gente, ele disse que iria copiar o modelo de São Paulo mesmo. Sim, inclusive aconteceu hoje essa reunião, viu, gente? Pois é, e aí o que aconteceu agora? A Câmara Municipal autorizou ali a ida também do vereador Ale Campelo do Podemos. Ele não é da bancada da bala, mas ele também tem interesse em fazer parte desse movimento, em melhorar o centro da nossa capital. E aí, como a Karime já adiantou, ele vai fazer uma visita técnica ali ao Hub de Cuidado ao Crack e outras drogas lá em São Paulo. É uma unidade que é considerada referência hoje no mundo todo, porque eles realmente conseguiram ali resgatar muitas pessoas daquela situação, vamos dizer assim, deplorável, né? As pessoas realmente viviam numa condição de miserabilidade muito grande, viciadas em entorpecentes. E aí essa viagem está marcada para acontecer entre os dias 27 e 31 de agosto. Ele vai para lá para coletar informações, né, sobre como é que tudo aquilo funciona para tentar implementar isso aí aqui também. Se a viagem foi autorizada e realmente vem para somar, a gente não vai criticar. Só agradece, sem dúvida. Tá precisando realmente. Sem dúvida. E Alfredo Nascimento está defendendo o apoio ao governo Wilson Lima para o Senado, né? Ir para o Senado, ser candidato ao Senado. Já o vereador Salazar está seguindo criticando duramente o governo nas redes sociais. Está tendo uma contradição aí, né? Nas falas, no discurso. O que está acontecendo aí nesse meio deles aí? É um movimento estratégico, é um posicionamento? O que está definido nisso? Então, Carlão, isso praticamente representa que a direita do estado do Amazonas ela está meio atravessada. Nós temos ali uma encruzilhada. Tá modelo PT, né? Tá todo mundo ali meio dividido opiniões, porque o posicionamento que o Alfredo Nascimento está seguindo, segundo ele, gente, tô falando segundo ele, que ele tem afirmado. Ele está seguindo o direcionamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Porque o Wilson Lima foi lá naquele ato, e aí participou da reunião também com o Bolsonaro, e aí teve essa proximidade. Até o Wilson chegou também a querer mais essa proximidade com a direita no Amazonas, só que o eleitor amazonense, ele olha isso com muito maus olhos. Rejeita, e infelizmente a gente tem ali a liderança da direita para eles, infelizmente para eles, porque, por exemplo, a Maria do Carmo já chegou até a dizer em uma entrevista que ela se inspira no Wilson Lima. Então você pode imaginar o quanto isso acaba pesando pro eleitor. Isso daí também dificulta até o posicionamento em relação a ela. Porque as pessoas não lógico, ela explicou o motivo, só pra você entender, caso você não... para que você entenda também a história. Ela mencionou a respeito sobre a inspiração a respeito do Wilson Lima, no fato dele ter saído de uma cidade lá do Pará, ter crescido a carreira, até se tornar um governador do estado do Amazonas. É nesse sentido que ela falou que se inspira no Wilson Lima. Não é em relação às outras coisas. Só que, mesmo assim, qualquer tipo de proximidade agora com o Wilson Lima se torna um pouco difícil a imagem da pessoa que está ali tentando defender. E vale a gente destacar, tá falando, né? A gente não tá criticando a pessoa Wilson Lima, a gente tá falando de informações. A gente acabou de falar sobre a crise do oxigênio. Então são muitos assuntos que são delicados pra gente, que de fato acaba prejudicando a imagem do governador Wilson Lima nessa campanha, né, Nathalie? Em quem vale a gente destacar que o popstar do PL no momento é o Sargento Salazar, né? Inclusive ele, nessa semana, publicou um vídeo nas redes sociais chamando o Wilson Lima o pior governador da história do Amazonas. Ele sempre se refere ao Wilson Lima. Wilson Lima, o pior governador da história. O Wilson Lima, ele é muito engraçado. Ele faz duras críticas também ao secretário de Segurança Pública. Exato. Ele tem os vídeos viralizados, todo mundo assiste. Esse vídeo que a Nathalie falou tem mais de 400 mil visualizações. Então ele é realmente o popstar. Quem também está sendo bastante criticado é o Alfredo, né? Com certeza. O Alfredo, ele tá apostando todas as fichas, gente, dele
no Sargento Salazar. Ele quer porque quer ser deputado federal. E aí, qual que é a estratégia? Ele quer que o Sargento Salazar, ele venha para deputado federal para poder puxar outros deputados também que pode incluir ele. Lembrando que ele foi o vereador mais votado aqui da nossa capital, Salazar. Só que existe a grande possibilidade do Salazar vir para deputado estadual e muita gente até dá ele como eleito. Mas em relação ao Alfredo Nascimento, eu queria mostrar para vocês aqui, quem acompanha a gente no YouTube e nos ouve agora na rádio, vai poder ouvir um trecho da fala do Coronel Menezes, que trouxe pra gente também uma fala bem acalorada contra o Alfredo Nascimento. Todo mundo sabe que tem tudo isso daí. E aí o fato é que o Menezes, ele diz que o Alfredo, ele é igual melancia, Carlão. Por dentro, vermelho, e por fora, verde. O que tu acha, Carlão? Alfredo é uma longa história. Deixa quieto. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes e Kennison Paz. Valeu, Ken, 6h30. Valeu, Nathalie, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, Manaus amanhece debaixo de forte neblina e causa tumulto no trânsito dessa sexta-feira. É o nosso assunto em instantes. Mix. Tá no giro no trânsito agora, hein, Karime? Vamos lá, vamos falar com o repórter André Meirelles, agora às 6h30. André, teve acidente, André? Conta pra gente, boa noite. Trânsito. Boa noite a todos mais uma vez. Olha, o trânsito totalmente parado na Avenida Brasil, no sentido centro-bairro. Isso tudo por conta aí desse acidente grave que aconteceu na Avenida Coronel Teixeira, bem em frente à igreja ali no local, né? E aí esse acidente está envolvendo 5 veículos, né? Que ficaram ali quase completamente destruídos, Karime, Carlão. E justamente nesse horário de pico agora está deixando o trânsito complicado, tanto na Avenida Brasil, no sentido centro bairro, quanto também ali na Coronel Teixeira. Os agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, eles foram acionados para o local, estão lá auxiliando no trânsito. A gente está tentando aqui o caminho até a rota de fuga que a gente conhece, né, para tentar passar aí para chegar mais rápido nos locais, para informar o trânsito também está com essas rotas de fuga estão completamente congestionadas aqui no local. Volto com vocês. André Meirelles, tem informações de vítimas? Sabemos que são 5 carros, não é, num acidente grave agora, nesse momento. Tem alguma informação de vítima? Você está apurando pra gente? Até o momento não há informações de vítimas feridas, graves, que é apenas danos materiais mesmo. A gente continua aqui acompanhando esse caso. Muito obrigada, André Meirelles. Até daqui a pouco. Valeu, André. 6h31 em Manaus. 18 horas. E agora nós vamos saber a previsão do tempo, hein? Tempo e temperatura para hoje e amanhã. Com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Fala, Karime. Boa noite, Karime. Boa noite a todos que acompanham a gente aqui na previsão do tempo. E a sexta-feira amanheceu com um clima friozinho, né, gente? Sim. Uma neblina que deixou todo mundo ali meio de sobreaviso. E durante o dia tivemos algumas pancadas de chuvas rápidas e a temperatura ficou bem agradável. Agora, o clima para a noite, ele promete ser parcialmente nublado, com algumas pancadas de chuva mais leves do que a do dia e mais rápidas também, para encerrar a noite dessa sexta-feira. Agora, a previsão do tempo para o fim de semana, 14 e 15 de junho, sábado e domingo, segundo o Clima Tempo. Bom, o sábado vai começar com algumas aberturas de sol e uma chuvinha leve, mas ao longo do dia o tempo vai fechar, com muitas nuvens e pancadas de chuvas mais fortes. À noite, a chuva continua de forma mais leve e não deve durar a noite toda para encerrar o nosso sábado. A temperatura nesse sábado varia entre mínima de 24 e máxima de 29 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 78 a 99%. E agora o domingo. O domingo vai começar com sol e muitas nuvens pela manhã, ali mais ou menos parecido com o sábado. Mas atenção, no final da manhã é provável que a gente tenha sim uma chuva. E para tarde e para noite vai ser valendo. A chuva vai ficar mais forte. Então a gente não pode esquecer do guarda-chuva no domingo, hein? E sempre ficar ligado nas mudanças climáticas. Para encerrar o nosso final de semana chuvoso aqui na capital amazonense. A temperatura nesse domingo varia entre mínima de 24 e máxima de 29 graus. Vanessa, e a neblina intensa cobriu a cidade na manhã dessa sexta-feira, causou transtornos no trânsito, Vanessa. Conta como é que foi isso? Isso mesmo, Karime, Carlão e ouvintes. Esse fenômeno da neblina, né, ele tem acontecido raramente assim, mas é mais nesse tempo dessa friagem que nós tivemos aqui no país. E ele acontece quando a umidade do ar, ela se condensa próximo
ao solo e forma essas mínimas gotículas de água que deixam que deixam a visibilidade mais turva, né? Ela causou alguns problemas no trânsito e tivemos também alguns atrasos de voos, mas felizmente ninguém ficou ferido e nenhum problema mais grave foi causado por causa dessa neblina. Então a gente vai continuar acompanhando o clima e eu volto segunda-feira pra gente saber mais sobre o clima da nossa cidade aqui no 18 horas. Muito obrigada, Vanessa Lima. Agora 6h34. 18 horas. Olha essa, hein? Você gosta de pato, gosta de ganso e de lhama. Lhama é legal, hein? Lhama eu nunca nem vi, Carlão. Eu já vi, já no zoológico. Olha aí. Claro. Também peixes, né? Pra quem... Tem o seguinte, além de poder ver tudo isso de perto e também de graça, ainda tem um espaço para você tomar café, almoçar e jogar futebol. Tudo isso você sabe aonde? Eu ainda não sei. Onde você pode encontrar tudo isso, Karime? Onde fica isso? Na Lagoa da Compensa, Carlão. Ó, o espaço que antes era largado, praticamente até uma Cracolândia, agora foi reformado e entregue para a população hoje de manhã. Sim. E quem esteve por lá viu tudo isso de perto foi o repórter André Meirelles, que traz pra gente mais detalhes a respeito de como é que foi essa inauguração. E quase mergulho na lagoa, mas não pode não. Muito boa noite para você, Karime, Carlão, boa noite você que nos acompanha aqui na 100.7. Olha, no dia em que o bairro Compensa, na Zona Oeste, completa 61 anos de história, a população ganhou um presentão, a entrega da Nova Lagoa, que é uma obra que está sendo considerada um marco na transformação urbana e ambiental da cidade. A Nova Lagoa já está movimentando tudo ao redor, com barraca, lanchonete, brinquedos ali para criançada. É turismo urbano na área e os imóveis da região já estão sendo valorizados. Como o prefeito Davi Almeida disse hoje pela manhã, que uma Cracolândia que era ali no local agora virou um ponto turístico. Pra ser sincero, era uma Cracolândia, um lugar que estava abandonado, ocupado por pessoas em situação de rua, e é o quarto espaço da cidade de Manaus que nós transformamos de Cracolândia para ponto turístico. Nós temos um dos espaços mais bonitos da cidade de Manaus, gratuitamente. Nós temos a lagoa que está sendo revitalizada, os peixes voltaram, aqui tem o mergulhão, aqui nós temos a garça, nós temos aqui a fazendinha com a lhama, com também ali os pôneis, cabritos, cabras. Se você vir aqui para a Lagoa da Compensa, você vai poder ver os patos, os gansos, os marrecos. Então a vida voltou a esse lugar. Aí se você quiser também, você tem o espaço pet, você tem uma praça molhada, você tem uma praça de alimentação, uma quadra para esporte. Nós temos também aqui todo um anfiteatro. E sem dúvida alguma é um dos melhores espaços públicos hoje da cidade de Manaus, que nós transformamos. Tiramos aquilo que era uma Cracolândia e transformamos num ponto turístico. Olhe mais, a prefeitura ressalta que a Lagoa da Compensa deixou de ser um problema ali para virar um orgulho, né? Antes tinha esgoto a céu aberto e muito lixo, agora tem parque urbano com pista de caminhada, quadra, academia, praça de alimentação, pier com pedalinhos, anfiteatro. Bacana. E até uma fazendinha educativa. Então bora colar lá, hein, Karime, Carlão? Com certeza, já vou levar meus netos para passear. Quer ver pato, quer ver ganso, lhama e peixe. Vou conhecer lhama. E uma bacana, ainda tem um espaço legal para você se divertir e almoçar, ficar à vontade. Muito bom. Agora 6h37, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, realmente muito triste e também revoltante você ver um adolescente autista de 14 anos sendo agredido no meio da rua com socos, pauladas, estrangulamento e o agressor, um homem adulto, sair da delegacia como se nada tivesse acontecido. Realmente é uma situação bastante triste. A gente lembra desse caso, nós noticiamos aqui no 18 horas. Esse caso foi em março deste ano e até agora o caso permanece impune, Karime. Carlão, assim. Um absurdo. A gente se revoltou muito porque foi premeditado. Esse meu morador fez uma emboscada para pegar a pessoa lá, os alunos que batiam, faziam barulho no portão da casa dele na volta do colégio. Recentemente, teve uma audiência de conciliação entre a defesa da vítima, a família desse aluno de 14 anos, autista, que está pedindo que o caso seja enquadrado como tortura, um crime gravíssimo e inafiançável. Mas a polícia, mesmo com as imagens, gente, as imagens são graves, são revoltantes.
antes. A gente viu, rodou nas redes sociais quando aconteceu. Mesmo com acesso a essas imagens, a polícia registrou o caso apenas como lesão corporal leve. E quem traz a atualização desse caso agora é o repórter Kennedson Paes, ele que está acompanhando desde o início, né, Kennedson? Então, boa noite mais uma vez. Temos a atualização de como está essa situação nesse momento, Kennedson? Então, Karime, essa audiência de conciliação, ela deveria ser algo para poder tentar resolver o atrito entre as duas partes, tanto a parte do agressor como a parte da vítima. Só que o fato é que essa audiência, Karime, aconteceu de uma situação completamente inusitada e, sem dúvidas, insensível com a parte que é a principal afetada, que é a vítima, gente. Um adolescente de 14 anos, o Carlos Maxwell, ele que ainda não consegue nem voltar à rotina normal da vida dele, ele foi chamado junto com a sua família para ir a um cartório para fazer parte de uma audiência de conciliação na mesma sala que o agressor dele. Agora imagina a situação, você é chamado ali, é igual você ser chamado na delegacia, ficar ali ao lado do criminoso, dizer, não, foi ele que me bateu. E foi exatamente isso que aconteceu no caso do adolescente. O adolescente tão pouco conseguiu entrar nesse cartório porque estava desesperado. O garoto estava com medo, gente. O garoto já tem passado ali, nesses últimos 3 meses, muitas dificuldades. Precisa hoje tomar medicações para poder conseguir dormir. De fato, a situação está bastante precária para toda a família, não consegue sair de casa, tem ali crises de pânico. A família, ela diz que o trauma ainda está muito forte e o nome do agressor, ele ainda nem foi mencionado, na realidade já foi mencionado, mas a situação é que nada foi resolvido até agora. Enquanto isso, o homem que espancou esse jovem, esse garoto, com pauladas, ele permanece ali intacto e a polícia já colocou ele, como você falou, Karime, como lesão corporal. E em relação a essa situação, eu busquei novamente contato com a mãe do adolescente, a gente não vai identificar novamente ela devido a tudo que está acontecendo, ela também está passando por situações difíceis. Vamos ouvir agora o que ela fala em relação a essa audiência de conciliação. Ela também não conseguiu participar, gente. Vamos ouvir a mulher. Eu tô procurando esquecer, sabe? O que aconteceu. Porque eu fiquei muito abalada. Além do meu filho, eu também passei a tomar muitas medicações, até mesmo para dormir. Eu fiquei com ele lá fora, porque ele não quis entrar, ele tava com medo. A única pessoa que entrou foi a minha mãe e o Dr. Wilson. Ele falou que agora ia pra justiça, né? Até porque foi uma tortura o que ele fez. E graças a Deus pelo meu filho tá vivo. Porque se não fossem os vizinhos, eu não sei o que teria acontecido. 18 horas. Agora, quando você é pai, você é mãe, você vê o sofrimento do seu filho, nossa, é inacreditável. Você acaba absorvendo tudo pra você. E se você pudesse trocar de lugar com o seu filho para que seu filho não passasse por aquele sofrimento, você faria. Agora, e toda a família tá sofrendo. Isso que eu ia falar, mexeu com toda a estrutura familiar. Sim. Esse caso. Eles estão precisando tomar remédios, tanto o garoto de 14 anos, como também a mãe. Vamos ouvir novamente a sonora dessa mãe aflita com tudo que tá acontecendo. E ele tá lá vivendo naturalmente como se nada tivesse acontecido. Enquanto nós estamos aqui à base de remédio. Até hoje, o meu filho toma remédio para dormir. Ele não consegue dormir se ele não tomar remédio. Antes ele não era assim. Era vez ou outra que ele tomava um remédio para dormir, mas ele sempre dormia normal. Agora não, é a base de remédio. E eu me encontro do mesmo jeito, tanto para ansiedade como para dormir. E tem dias que tá tão forte que nem o remédio dá jeito para dormir. 18 horas. E esse caso só ganhou grandes repercussões por conta da imprensa. A gente divulgou bastante aqui no 18 horas, mas a família ainda aguarda uma próxima audiência com a justiça para que esse caso seja resolvido ou não. E é claro que a gente vai trazer aqui no 18 horas. Sim. Muito obrigada, Kennedson Paes, pela apuração e pelas informações. Legal, Ken. 6h13, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Aí, essa, hein? Aprovados no concurso da Polícia Militar de 2011, até hoje não foram convocados. Fizeram, inclusive,
inclusive hoje mesmo, uma nova manifestação na frente da sede do governo do Amazonas. Carlão, justamente no momento em que o Amazonas enfrenta uma das piores crises da violência pública do estado, o governo Wilson Lima segue sem chamar um efetivo que está lá, pronto para trabalhar. Os manifestantes destacam que já passaram por todas as etapas e até mesmo curso de formação e continuam ignorados pelo estado. Quem acompanha a informação é Nathalie Moraes, não é? Nathalie Moraes, então, Nathalie, qual que é a fala, o que esses aprovados falam, como é que está a situação deles hoje, Nathalie? Mais uma vez, boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa às 18 horas. Uma situação bastante complicada, Karime, por isso, mais uma vez, eles já foram diversas vezes para frente ali para a sede do governo do Amazonas, manifestar, pedir realmente algo que a justiça já determinou e o governo do Amazonas está descumprindo. No dia 5 de junho, a gente trouxe aqui uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado, né, que apontou ali que o governo do Amazonas estaria descumprindo com os seus acordos, né? Afinal de contas, o Tribunal de Contas determinou que eles não chamem os aprovados de 2021 sem que eles tenham convocado os aprovados de 2011. A gente está falando de mais de 1.500 policiais militares que, inclusive, já passaram pelos cursos de formação, estão prontos para assumirem seus cargos e não são convocados pelo governo. Inclusive, Karime, nesse protesto em frente à sede do governo, tinham pessoas que vieram de municípios do interior do Amazonas, que estão ali realmente, eles não estão pedindo favor, eles estão querendo assumir uma vaga que é deles, eles conquistaram, gente, imagina, eles estudaram muito com afinco, fizeram o concurso, já passaram pagaram para fazer o concurso. Exato, Carlão, já passaram por essa atualização toda, estão prontos para serem chamados e nada. Pois é, e aí já tiveram tentativas de conversa, acordos, a justiça já determinou por 3 vezes para que o governo do Amazonas convoque esses concursados, mas até agora nada. Inclusive, nessa manhã, eles não foram ouvidos. A gente vai ouvir aí a fala agora do Márcio Teixeira, ele que é advogado aprovado no concurso da Polícia Militar de 2011. Esse processo começou em 2015, tá? Em 2018 nós tivemos a primeira decisão. Nesse primeiro momento houve uma conversa com o governo e eles voluntariamente chamaram 400 pessoas do nosso grupo, tá? Ano passado nós tivemos uma decisão do tribunal confirmando a decisão de primeiro grau e agora esse mês nós tivemos uma decisão do embargo da declaração também confirmando, dizendo que tem que chamar todos eles. Essa decisão, ela identificou que essa convocação foi feita de forma irregular. O concurso já estava expirado e foi feita a convocação após a expiração do concurso, a validade do concurso. Tá? A decisão, ela pede que seja prioritariamente chamado o pessoal do concurso de 2011, que já existe uma ordem judicial em andamento. Nós estamos tentando contato tanto com a Casa Civil quanto com o governador, mas não logramos êxito até o momento. Então a ideia é chamar atenção para que eles chamem o grupo e a gente conversar. O ideal seria que eles chamassem os dois grupos, o de 2011 e 2021, para a gente entrar no acordo e chamar os dois grupos de uma forma correta. A ideia, primeiro, é tentar abrir um canal de negociação com o governo. Se isso não for possível, nós vamos continuar tomando as medidas judiciais. Entre elas, uma denúncia no Ministério Público por improbidade administrativa, por ter convocado de forma irregular o pessoal de 2021. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes do programa 18 horas, a gente acabou de ouvir aí a fala do Márcio Teixeira, advogado aprovado no concurso da Polícia Militar de 2011. Eu não sei nem que palavra que eu posso utilizar para uma situação como essa. Como é que a gente tem 1.500 policiais militares prontos para assumirem seus cargos, já passaram por todas as etapas e o governo estava convocando os policiais de 2000 de outro concurso, sendo que os... Que loucura, gente! E aí, Karime, o negócio é o seguinte, que do dia 5 para cá, o Tribunal de Contas do Estado deu um prazo de 15 dias para que o governo do Amazonas se manifeste e comece a convocar. Só que até o momento ainda não teve nenhum tipo de diálogo. Já se passaram 10 dias e por isso que eles foram lá para a porta do governo hoje. E eles realmente conseguem, eles afirmam, a gente vai continuar cobrando, Nathalie, a gente vai continuar lutando pelos nossos direitos. E como eles já afirmaram, a gente ouviu aí na fala do Thiago agora, eles já levaram também essa denúncia para o Ministério Público
público, que é claro que a gente vai continuar acompanhando para trazer qualquer novidade para os nossos ouvintes. Torcendo, sem dúvida, né, Carlão? Imagina passar por todo esse processo e nada, mas que confusão. É um exemplo dessa gestão, uma confusão danada. Não consegue nem chamar, fazer o concurso e chamar quem deve. Enfim, vamos seguir. Bora, valeu, Nathalie. 18 horas. Olha, Karime e ouvintes, tomem cuidado, hein? Hoje é dia de santo casamenteiro. Presta atenção. Vamos fugir, Carlão. Olha, não tá dando não, hein? Santo Antônio é celebrado com muita fé e simpatias. Tem gente em busca de um amor ou de um milagre. No meu caso, é só milagre. Não, eu tô fugindo. Tô bem já. Acabou. Tô fugindo de qualquer situação desse sentido. E tem muita tradição, viu, Carlão? Sim, também. tem. Uma delas é a do pãozinho, gente. Boa. Essa é muito legal. Que é distribuído nas igrejas, nas procissões nesse dia, que simboliza o quê? Fartura e união. E quem traz mais detalhes a respeito desse dia, com tantas tradições, é a repórter Vanessa Lima. Então, Vanessa, você está acompanhando essas tradições todas, esses festejos. Será que ainda tem pãozinho pra gente, Vanessa? Boa noite. Tem pãozinho abençoado, Karime. Boa noite pra você, pro Carlão e pros nossos ouvintes. E olha só, hoje a Igreja Católica está em festa. Isso porque é dia 13 de junho, né? Dia de Santo Antônio, um dos santos mais populares para os católicos, e a tradicional distribuição do pão simboliza a esperança que não falte alimento nas nossas casas durante o ano todo. O Frei Paulo Xavier explica melhor pra gente sobre essa tradição. Aquilo que acontece na tradição, a distribuição dos pães, é uma vivência disso na vida de Santo Antônio. Ele distribuiu os pães do refeitório dos frades para os pobres. Os frades, quando voltaram, encontraram os pães na mesa. Então, a multiplicação dos pães é essa realidade tão profunda da nossa fé. A devoção a Santo Antônio é muito forte no Brasil, e especialmente em Manaus, onde a paróquia de Santo Antônio é um local de peregrinação para muitos fiéis que já receberam bênçãos através da intercessão de Santo Antônio. O devoto Raimundo Silva contou aqui pra gente sobre como o milagre do santo operou na vida dele. Tive uma pancreatite muito forte. De lá pra cá eu me peguei com Santo Antônio, que foi justamente no dia que aconteceu. De lá pra cá eu tô vindo aqui agradecer. Graças a Deus, estou bem, passei por esse desafio. Este ano, a paróquia está preparando uma linda festa. Com o tema Santo Antônio, peregrino da esperança no cuidado da casa comum, a festa promete reunir milhares de fiéis. E a comemoração não vai ser só religiosa não, hein, gente? A paróquia também está organizando um arraial que vai reunir as famílias do bairro para uma tarde de diversão e fé. A programação começa cedo, hein? Com batizado às 7 da manhã, seguido pelas missas com as escolas do bairro às 9 e a missa da família franciscana às 11 da manhã. E à tarde, a procissão acontecerá às 5 horas, seguida da missa do bispo auxiliar de Manaus, Dom Samuel Lima. E então, se você é católico ou simplesmente quer participar da festa, não perca a oportunidade de se juntar à comunidade e celebrar. A paróquia fica localizada na rua Padre Francisco, número 350, no bairro de Santo Antônio. Anotei aqui, Volto com Karime. vocês. Valeu. Vambora por lá, né, Carlão? Adoro uma festa junina, melhor possível. Carlão, eu tô falando com o André agora, pelo WhatsApp. Vamos chamar, porque ele tem atualização a respeito do acidente com 5 carros lá na Coronel Teixeira e dos assaltantes que hoje estiveram lá no Amazonas Shopping, assaltaram uma joalheria. Os assaltantes parece que foram identificados. Boa noite, André. Boa noite mais uma vez, Karime, Carlão. Olha, a Polícia Militar aqui do Amazonas divulgou um vídeo em que identifica os criminosos armados que assaltaram essa joalheria ali no Amazonas Shopping na tarde de hoje. Nas imagens, inclusive, é possível ver quem são esses 3 suspeitos aí que renderam os funcionários ali do estabelecimento e levaram um alto valor em joias e fugiram em uma motocicleta, né? Inclusive, esse vídeo já está circulando em grupos do WhatsApp, das redes sociais aí, e mostram o rosto limpo de 2. 2 estão com o rosto limpo, apenas um está usando uma
máscara, né? Então a polícia também tem informações de que foram identificados a localização desses 3 suspeitos e a qualquer momento a gente pode ter mais novidades aí, Karime e Carlão. Agora vamos falar do trânsito aqui pela capital amazonense. A gente está se dirigindo à Avenida Coronel Teixeira, que fica no sentido centro-bairro. Hoje o trânsito está bastante pesado, congestionado. A gente conseguiu escapar do trânsito da Avenida Brasil, pegando uma rota de fuga, porque realmente o trânsito está parado. E a causa, é claro, que a gente fala nesse momento A causa é esse acidente de trânsito que aconteceu na tarde de hoje envolvendo 5 veículos. As últimas atualizações, Karime e Carlão, é que 2 pessoas ficaram feridas, foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Médico, né, o SAMU, e aí foram levados para um hospital próximo aqui do local. Então, nesse acidente que envolveu 5 veículos, 2 vítimas ficaram feridas, mas foram socorridas aí. Essas são as atualizações até o momento. Muito obrigada, André Meirelles, pelas informações. Agora 6h54. 18 horas. Economia. Olha, conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em alta de 0,01% e segue cotado a R$ 5,54. O euro fechou em queda de 0,23% aos R$ 6,40. O Bitcoin fechou em queda de 1,63% aos R$ 585.126. E o Bovespa fechou em queda de 0,21% aos 137.516 pontos. E o Amazonas registrou um dos melhores desempenhos do país nas vendas do comércio varejista no mês de abril. De acordo com o IBGE, o estado teve crescimento de 1,7%, enquanto que a média nacional foi negativa, registrou queda de 0,4%. Olha, foi um resultado, Karime Leão e ouvintes, acima da média, que coloca o Amazonas entre os 3 melhores do Brasil, junto com Rondônia e também Acre. Quem tem mais detalhes é o repórter Kennedy Paes. Quem conta mais sobre esses números positivos no varejo do Amazonas? Muito boa noite novamente para você, Karime, Carlão, para todos que acompanham a gente aqui no 18 horas da Rádio Mix Manaus. Sem dúvidas, esse é um momento muito importante para o varejo. Mesmo com todas as dificuldades da economia, o Amazonas conseguiu fechar o mês de abril com um dado positivo para quem vive do comércio. As vendas do varejo aqui no nosso estado cresceram 1,7% de acordo com o IBGE. Para quem não tem noção do que isso significa, eu explico. Enquanto muitos estados do Brasil viram as vendas caírem, o Amazonas foi um dos que mais cresceram, gente. A gente ficou atrás apenas de Rondônia, que cresceu 2,3%, e na frente do Acre, que fechou com 1,6%. Um desempenho que chamou a atenção, ainda mais porque a média nacional foi negativa. O comércio varejista no Brasil caiu 0,4% em relação a março. Isso mostra que mesmo com a inflação, juros altos e o desemprego ainda alto aqui na nossa região, muita gente continuou comprando. E esse movimento é importante porque é o comércio que ajuda a manter muita gente empregada, especialmente nos bairros. Aquele mercadinho, a loja de roupa, a farmácia, a papelaria, todo mundo ganha quando o consumidor está com poder de compra. Agora, olhando os setores com mais destaque nesse crescimento, a gente vê os campeões de vendas, a gente vê que os campeões de vendas, na realidade, foram os artigos domésticos e também de uso pessoal, que subiram mais de 10% no Brasil. E o setor de tecidos, vestuário e calçados, que cresceu quase 8%. Isso mostra que muita gente foi às compras para renovar o guarda-roupa ou até mesmo investir em casa. Outro setor que também teve alta foi o de supermercados, com um crescimento de 6,4%. Por outro lado, alguns segmentos registraram queda. O de combustíveis, por exemplo, teve uma queda de quase 2%. E no chamado varejo ampliado, aquele que inclui a venda de veículos, materiais de construção e atacados, o cenário ainda é um pouco mais desafiador. Todos eles, esses que eu já mencionei, eles registraram quedas com destaque negativo para vendas de veículos, que caiu quase ali mais de 7% na realidade. Mesmo assim, a gente precisa valorizar que no Brasil de tantas dificuldades,
projetos, o Amazonas, sem dúvidas, conseguiu avançar. Isso mostra a força do nosso consumidor, do empregador e também de quem não parou ali de girar a economia, mesmo em meio às turbulências que a gente tem noticiado muito aqui no 18 Horas, né? E com certeza a gente espera que a tendência é que os próximos meses sejam ainda melhores. Volto com vocês no estúdio, gente. Obrigada, Kennedson Paes, pelas informações. Legal, olha só, mais de 9 milhões de reais, Karime, foram entregues pela Prefeitura de Manaus para organizações sociais da cidade. Exato, dinheiro que vai ajudar muita gente que precisa, com projetos que alcançam quase 12 mil pessoas. E quem tem os detalhes pra gente é o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Muito boa noite para vocês. Olha, na cerimônia realizada no Parque Municipal do Idoso, na zona centro-sul de Manaus, foi assinado o termo de fomento e realizada a entrega de cheque simbólico para as organizações da sociedade civil, as OSCs. O prefeito Davi Almeida destacou o impacto positivo que foi gerado com a atuação eficiente das organizações. Vocês fazem o trabalho que a prefeitura não consegue fazer. Vocês são as mãos e os pés que nós não conseguimos alcançar. Vocês alcançam a vida das pessoas nos lugares e com os serviços mais bonitos de assistência social, de esporte, de inclusão, de saúde, de agricultura, de setor primário. Todas essas ONGs e organizações sociais estão contempladas pelo fomento do Fundo Manaus Solidária. Volto com vocês. Legal, agora 6h59, vamos de agenda cultural com ela, Vanessa Lima. Boa noite, pessoal. Se você está procurando por animação nesse fim de semana, chegou ao lugar certo. A agenda cultural está cheia da melhor programação gratuita da cidade. Começamos, é claro, com o Arraial. O mercado de origem da Amazônia traz a edição Arraiá do Mercado, que começa hoje, dia 13, e vai até o dia 15 de junho, com comidas típicas, dança e muita diversão. A festa começa a partir das 6 da tarde. E neste sábado, 14 de junho, às 6 da tarde, o Teatro da Instalação no centro de Manaus vai receber uma amostra incrível de talentos de dança, teatro e música da periferia. A Casa de Artes Plano Perfeito está apresentando os resultados de projetos que transformaram a vida de crianças, adolescentes e jovens da comunidade. É um show imperdível. Tem exposição de arte indígena também, hein? A exposição Bancos Indígenas do Brasil, Rituais, está aberta no IBEU Manaus até o dia 21 de junho, com 100 bancos de 39 etnias indígenas. A mostra apresenta a riqueza cultural e espiritual desses povos. A exposição fica aberta de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 5:30 da tarde e aos sábados, das 9 da manhã até às 1 da tarde. E o Festival Folclórico do Amazonas 2025 está animadíssimo. Nesse fim de semana, as categorias prata de dança vão se apresentar, valendo o título de campeãs. É no Centro Cultural Povos da Amazônia, a partir das 8 da noite. Então, você não tem mais desculpa para não curtir o melhor fim de semana, que está bem animado aqui na nossa cidade. Volto agora com vocês. Maravilha, Vanessa Lima, obrigada. Bora pro trânsito, Karime. Bora lá, André Meirelles. Teve outro acidente, André. Conta pra gente. Boa noite. Trânsito. Boa noite mais uma vez. Olha, sexta-feira 13, pesada, Karime, Carlão. O trânsito em Manaus segue complicado aí por conta de diversas ocorrências que foram registradas nas principais vias aqui da capital amazonense. A gente já falou, né, do acidente que aconteceu na Avenida Coronel Teixeira, envolvendo 5 carros que deixou aí, esse acidente deixou 2 pessoas feridas, né? A batida agravou o congestionamento na região, que já estava lento, e por conta de um outro acidente mais cedo também. Agora há pouco, na Avenida Jacira Reis, um caminhão perdeu uma das rodas ali. Essa situação aconteceu no sentido Bola das Letras, e aí o veículo ficou parado na faixa central e está causando nesse momento um verdadeiro engarrafamento no local, né? Segundo os usuários do Waze, o trânsito está parado na região, a pista continua parcialmente bloqueada, né? E a gente também tem informações aqui do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana que os agentes de trânsito foram acionados para atender essa ocorrência. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Mix. Seguimos direto para o editorial 18 horas.
Editorial 18 horas. Olha, foi dado mais um passo no caminho da justiça às famílias dos que morreram por falta de oxigênio no auge da pandemia da Covid-19 no Amazonas. A juíza Marília Gurgel Rocha de Paiva, da 9ª Vara Federal, determinou que os governos federal, estadual e municipal identifiquem as vítimas e os familiares de falecidos e forneçam informações detalhadas sobre a crise de oxigênio, incluindo o número de mortos, transferências para outros estados, total de famílias atingidas e demais danos. Assim, a Justiça indica que vai reconhecer as mortes causadas pela falta de oxigênio e os direitos dos familiares dos que morreram. No caso do pedido judicial para as homenagens às vítimas da Covid-19 no Amazonas, as autoridades não precisam esperar por uma ordem judicial. O que o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública pedem são memórias físico e virtual e a nomeação de ruas com as datas de 14 e 15 de janeiro de 2021. É sim uma forma de eternizar os terríveis momentos da pandemia no Amazonas e de lembrar as autoridades de que é preciso aprender com os erros para não repeti-los nunca mais. 18 horas. Até segunda, hein, Karime? Até segunda, um beijo, bom fim de semana. Bom fim de semana. Você ouviu 18 horas.